14 milhões de cópias, 6 milhões de jogadores por semana. E o design director de Arc Raiders acabou de sentar com a PC Gamer e abriu o jogo sobre tudo. Matchmaking, expedições, boss fights, o futuro dos Arcs. E eu destilei as informações mais importantes para te contar tudo logo depois do break. E aí galera, Radomancer na área, aquele que andou praticando inglês só para você não precisar ver o vídeo original dessa entrevista. E hoje a gente vai falar tudo o que rolou nessa entrevista com o Design Director para a PC Gamer. Mas para conversa, o contexto. A PC Gamer sentou com o Virgil Watkins, que é o Design Director da Embark, pouco antes do update que chega agora no dia 24 de fevereiro. E o Virgil foi bem aberto e respondeu sem enrolação. Inclusive admitiu coisas que a maioria dos devs não admitiria em público jamais. Eu separei os pontos que eu acho mais relevantes para nossa comunidade aqui, mas vamos começar pelo tema que eu sei que todo mundo quer ouvir. E antes que você me pergunte, porra, de novo esse assunto, Rado? De novo. Porque dessa vez o próprio diretor de design esclareceu uma coisa que a comunidade ainda estava confusa. A primeira coisa que o Virgil deixou clara: não existe lobby amigável e também não existe lobby agressivo. Ponto final. O sistema mistura todo mundo. O que ele faz é tender a te colocar com jogadores de comportamento parecido com o seu. Mas não é binário, não é matou alguém e foi pro inferno. Segundo ele, o sistema avalia uma série de rodadas juntas, então não é só uma ação isolada que vai mudar tudo. E eu sei que você está pensando, pô, Rado, mas eu matei um cara e o meu lobby ficou impossível. E pode ser que tenha ficado, mas segundo o Virgil, o sistema não funciona assim de forma tão drástica. Ele avalia o seu engajamento com o PVP ao longo de várias partidas. E aqui que vem a parte que surpreendeu muita gente. O entrevistador perguntou: se alguém atirar em mim, eu não posso nem atirar de volta? Essa é uma pergunta que muita gente tinha. E o Virgil disse que não é tão brusco assim o sistema. Ou seja, se você se defender, o jogo não vai te punir da forma que a comunidade está imaginando. Agora, eu preciso ser honesto aqui. A experiência que muitos jogadores reportam parece diferente do que ele está falando. E pode ser que o sistema ainda precise de alguns ajustes mais finos, vamos dizer assim, mas pelo menos a intenção é clara. O matchmaking por agressão não é uma guilhotina, mas é mais um gradiente, um degradê aqui. E o Virgil deixou claro que eles vão continuar ajustando isso ao longo da vida do jogo. Agora, tem uma coisa nessa entrevista que eu achei muito mais importante do que os detalhes técnicos do matchmaking: a filosofia. O entrevistador contou uma história que ele estava num lobby onde estava todo mundo junto, conversando de boa, e aí um jogador resolveu matar alguém. E o que aconteceu? O lobby inteiro desceu o pau nele. Justiça popular em tempo real e sem sistema nenhum mandando os caras fazerem isso. E quando perguntaram pro Virgil o que ele achava desse tipo de gameplay emergente, ele disse uma coisa que eu achei fundamental, assim. Abre aspas. A gente prefere dar para os jogadores os meios, o contexto e a oportunidade de criar essas histórias. Então, eles fazem o que querem. Fecha aspas. Ou seja, a Embark não quer forçar nenhum tipo de experiência aqui. O jogo não te obriga a cooperar. Não te obriga a brigar. Ele te dá a situação e você decide. Isso é o coração de Arc Raiders. Não é o combate, não é o loot. É a tensão de não saber o que o outro jogador vai fazer. E o tal do matchmaking por agressão serve para preservar essa tensão. Porque se todo lobby é só nocaute, a incerteza morre e o jogo perde o que tem de especial. E já que a gente está falando de como que a Embark lida com a comunidade, vamos falar rapidinho da polêmica do Burnt Peanut, que para quem não sabe, o Peanut é o maior streamer de Arc Raiders, é um VTuber extremamente popular, e ele estava jogando com o spot de granada ao vivo. E segundo ele só fazia com quem fazia com ele e queria chamar a atenção da Embark para corrigirem rápido. A comunidade ficou dividida, eu incluso. Metade ficou no bom, ainda bem que corrigiram no dia seguinte, graças ao Peanut, e a outra metade falou, dois pesos, duas medidas, né? Porque se fosse qualquer outro, tomava ban. E o Virgil respondeu isso na entrevista. Ele disse que foi coincidência. O fix já estava pronto quando essa polêmica estourou, então eles não aceleraram nada por causa do Peanut. Só levou tempo para aplicar o patch em certas coisas comparado com outras. Eu acreditei? Em parte.
Mas eu fico feliz que eles tenham abordado o assunto, pelo menos, porque transparência nesse tipo de assunto é importante para manter a saúde da comunidade. E já que a gente está falando de como a Embark responde a problemas, vamos ao que o Virgil disse sobre as lições de rodar um live service. Porque essa parte foi honesta demais, vamos dizer assim. Ele admitiu que a equipe não estava preparada para o volume de jogadores. Afinal, foram 14 milhões de cópias e ninguém na Embark sequer sonhava com esse tipo de coisa. E o que acontece quando você tem milhões de jogadores por semana e aparece um bug crítico? Ou um ataque de DDoS que dura 8 horas? Você tem que parar tudo e agir. E o Virgil disse que isso foi a maior dor do crescimento da equipe. Porque o time estava desenvolvendo novas features, conteúdo novo, e de repente precisa parar tudo para apagar incêndio. E isso atrasa tudo. Mas sabe o que é pior? Isso é normal. Todo live service passa por isso. A diferença é que a Embark está sendo mais transparente sobre isso. A gente está vendo isso acontecer com o Battlefield 6, que tem 4 estúdios gigantes para tomar conta de conteúdo e do live service e não estão dando conta de entregar. A Embark não está fingindo que está tudo sob controle. E ela só está dizendo que, gente, a gente está aprendendo. E temos que respeitar essa parte, pelo menos. E já que a gente está falando de jogo e servidores e DDoS, e aí você está pensando, poxa, Rado, mas em que servidor que você joga? Eu jogo primariamente no servidor Norte América, porque é onde a turma que eu jogo tá lá. E aí você me pergunta, não tem uma latência, não fica muito ruim? É, porque é aí que entra o Lagofest. Se você quiser testar servidor Norte América, Ásia, para sentir a diferença cultural, ou simplesmente mudar os ares do servidor que você está jogando, ou se a sua rota mesmo pro servidor BR tá zoada e você tá lagando sem motivo, o Lagofest te ajuda e ajuda bastante. O que ele faz é otimizar a rota entre você e os servidores. Encontra o caminho mais rápido para os seus pacotes de dados ali e principalmente evita a perda de pacotes. Eu sempre jogo com o Lagofest, nunca vocês vão me ver reclamando de ping do jogo, porque eu já sei como é que funciona, então eu já sei o que esperar e eu sei que o Lagofest me ajuda. O Lagofest não faz milagre, tá, gente? Mas ele deixa servidores que eram injogáveis muito mais maleáveis para você. Além de tudo isso, ele também tem tradução e mods para vários jogos que sequer foram lançados no ocidente. E se você quiser testar o Lagofest gratuitamente, o link para download está na descrição. E se quiser assinar o Premium, e vai por mim, você vai querer, usa o código RADOMAN para um descontão. E agora, voltando para a parte que te interessa, vamos falar das expedições. As expedições, gente, e o que o Virgil disse aqui é importante para quem está jogando agora. Primeiro, ele admitiu que o sistema de moedas para a expedição 1 errou, e errou rude. O valor de 5 milhões foi calibrado na economia média dos jogadores, mas ainda assim foi alto demais, porque tinha gente que era muito cracuda e tinha o Zequinha que estava começando a jogar. E por isso, eles reduziram na expedição 2, mas ele foi além. Ele disse que esse sistema de currency atual é basicamente o que eles tiveram tempo de desenvolver para o lançamento. Não é o design final da expedição. O que eles querem fazer é integrar mais game loops no sistema da expedição e não ser só sobre o quanto de dinheiro você acumulou no seu stash. E tem mais, os pontos de habilidade como recompensa não vão durar para sempre. A Embark não quer que você maximize a skill tree inteira. Isso nunca foi a intenção. E inclusive eles planejam fazer uma reformulação de partes da árvore de habilidade no futuro. Então se você tá farmando skill point que nem doido ali, saiba que o sistema vai mudar. E tem muita coisa ali que não tá funcionando do jeito que deveria. E a pergunta agora é quando e não se. E uma coisa que um entrevistador perguntou, que eu achei muito boa, é: vocês consideram deixar o jogador levar uma ou mais blueprints entre as expedições? E o Virgil disse que não descarta essa ideia não, que é uma coisa bem racional e que os jogadores querem de verdade. E que eles já tinham até discutido isso internamente antes mesmo do lançamento. Então pode ser que no futuro a gente tenha algum tipo de cofre de blueprints entre os resets. Nada confirmado, mas também nada descartado. E para quem sofre perdendo todos os esquemas em toda a expedição, é uma boa notícia. Boss fights, gente. E aqui que eu preciso falar uma coisa que o Virgil disse que pode incomodar muita gente. Porque perguntaram sobre a matriarca e a rainha e sobre como o Lush funciona nesses encontros. Porque a reclamação é a de sempre, né, gente? O chefe morre e quase ninguém pega nada. A maior parte do loot fica naquele orbe central ali. E o Virgil foi bem direto e disse o seguinte:
esses chefes não são pensados para o servidor inteiro participar e ser recompensado para isso, sabe? Não, são pensados para 2 ou 3 esquadrões ali dedicados, trabalhando juntos, enquanto eles também lidam com outros jogadores como um fator de risco. E aí o entrevistador respondeu, tá, mas não é assim como tá sendo jogado, né? Tá todo mundo indo para esses eventos como se fosse um evento PvE mesmo. E o Virgil reconheceu e disse que é bem variado. Tem lobby onde todo mundo coopera e tem lobby onde o PvP rola solto durante a luta e contra o boss. Mas a intenção do design é para grupos menores. E eu entendo a lógica, né? Porque se todo mundo ganhasse luta igual, não ia ter tensão nenhuma e não teria motivação pro PvP durante esses eventos de chefe. Mas a realidade é que quando 15 pessoas lutam contra uma matriarca e só 2 ganham loot, a frustração é real. Isso eu acho que precisa de ajuste, porque a player base está mostrando que está indo cada vez mais pro PvE. Não precisa dar tudo para todo mundo, mas precisa dar algo para quem participou. Que não seja um tiro nas costas de um rato, né? Já que a gente tá falando do futuro do jogo, vamos falar dos Arks. O entrevistador perguntou sobre aqueles Arks gigantes que a gente vê no horizonte. Aqueles lá no Portão Azul, que ficam lá longe, parecendo uma montanha que se move. E a pergunta foi genial. Abre aspas. Eu tive essa ideia de que quando a gente finalmente encontrar um desses Arks gigantescos, ele vai ser um mapa inteiro, de 1 a 10, quão perto eu tô. Fecha aspas. E o Virgil deu aquele sorrisinho maroto e respondeu, eu acho que é uma ideia fácil de se chegar. Ou seja, ele não confirmou, mas também não negou. E pelo jeito que ele falou, eu acho que ele acertou. Quem imagina isso? Aquilo é um Ark tão grande, mas tão grande que ele é o mapa. Você entraria nele, exploraria ele por dentro e lutaria contra sistemas de defesas internos. E cara, se eles conseguirem fazer isso, se isso for real, Ark Raiders vai ter uma das experiências mais únicas de qualquer extraction shooter. Qualquer jogo multiplayer, pra falar a verdade. Além disso, sobre os novos conteúdos em geral, o Virgil disse que o roadmap pro resto do ano inclui mapas novos e arcs novos. E que armas e itens também vão tentar ser coesos com cada update ali. Não vai ser aqui, tipo, ó, toma aqui 2 novas SMGs sem contexto nenhum. Sabe, vai ter relação com o conteúdo que tá chegando. Pra não ficar que nem foi o Triturador em Stella Montes, onde você não precisa dele pra nada, ele só tá lá pra encher o seu saco e te matar. Que ele é muito bom em fazer. Mas antes da gente encerrar, eu quero falar rapidinho de uma coisa que o Virgil disse sobre o design dos Arks, que eu achei fascinante. Perguntaram se algum dia a gente vai ver Arks humanoides, que isso também sempre me perguntam nas lives. Tipo robô andando em 2 pernas, estilo o Exterminador do Futuro. Ele disse que não, pelo menos não por enquanto. Por alguns pontos. Primeiro, a silhueta. Se o Ark parece humano, fica difícil de distinguir de outro jogador à distância. E em Ark Raiders, saber se aquilo que você viu é jogador ou é Ark muda completamente a sua reação. Segundo, a expectativa de comportamento. Se o robô anda como humano, seu cérebro espera que ele se comporte como humano. E qualquer coisa estranha que ele fizer, quebra essa imersão. E terceiro, a criatividade. Que nas palavras dele, já foi feito demais. E ele tá certo. Os Ark de Ark Raiders são únicos. Porque não parecem humanos. Eles parecem insetos mecânicos, crustáceos blindados, drones gigantes com pernas de aranha. E isso dá uma liberdade de design que robôs humanoides simplesmente não dariam. E para fechar, a entrevista também teve uma parte com o Ben Pure, o diretor de áudio da Embark. E ele explicou uma coisa que eu sempre senti jogando, mas nunca consegui colocar em palavras. A tensão sonora de Ark Raiders vem do contraste. Tipo, sons mundanos, aqueles familiares do dia a dia, misturados com um silêncio. E aí, quando aparece um som de perigo, o contraste cria aquela tensão que a gente tá viciado. E ele disse que esses momentos de silêncio são intencionais. O jogo fica quieto de propósito, porque quando você tá num ambiente silencioso e ouve algo se mexendo, seu cérebro entra em alerta máximo. E é por isso que Ark Raiders é um dos poucos jogos que a gente não consegue jogar escutando música ou um podcast no fundo, porque o som é a gameplay. E se você não tá ouvindo, você tá morrendo. E saber que isso é um design intencional e não foi um acidente me faz respeitar ainda mais o trabalho desse pessoal da Embark. Então, resumindo essa entrevista aqui, gente. A Embark sabe que o matchmaking ainda precisa de ajuste, mas a filosofia por trás
tá certa e não vai mudar. O sistema de expedição vai mudar, mas não é a versão final que a gente está jogando, e as blueprints entre os resets não estão descartadas, ou seja, pode ser que a gente consiga salvar umas blueprints para a próxima expedição. Os chefes, como a rainha e a matriarca, foram pensados para 2 ou 3 esquadrões lidarem, mas a comunidade surpreendeu todo mundo e faz todo o servidor ir bater nos bichos. E isso, de acordo com a Embark, precisa de atenção. Arcs gigantes podem aparecer no futuro como mapas inteiros. Isso eu achei muito bacana. E o áudio do jogo é tão pensado quanto o visual. No geral, a Embark não é perfeita, mas ela tá ouvindo e tá admitindo quando erra. E também tá aprendendo em tempo real a rodar um live service com mais de 5 milhões de jogadores por semana, em um mercado cheio de jogo que lança quebrado e some em menos de 3 meses. Highguard, estamos olhando para você. Então, é isso, Zequinha. Se esse vídeo te ajudou a entender o que está por vir em Arc Raiders, o like aí ajuda demais o canal. E se quiser ver mais sobre a história sombria de Arc Raiders e como o mundo foi criado, dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo na sua tela agora.